Se esse vídeo apareceu para você, é porque está na hora de mudar sua vida financeira. Imagine estar meses, talvez anos, tentando guardar dinheiro e nunca conseguir ver um número consistente na sua conta. Cada imprevisto parece puxar você de volta para o zero, e a sensação é de que nunca vai sobrar nada. Mas existe um ponto de virada. Quando você alcança os primeiros 20 mil, algo muda dentro de você. Não é só o saldo bancário que cresce, é a sua confiança, a sua disciplina e a sua visão de futuro. É como se, de repente, o jogo deixasse de ser apenas sobre sobreviver e começasse a ser sobre construir. Esse marco não é apenas financeiro, ele é psicológico. É a prova de que você pode. De que não importa o quanto a vida tentou te puxar para trás, você encontrou a força para continuar. Depois desse ponto, você percebe que o dinheiro pode trabalhar por você, e não o contrário. Agora eu quero saber de você. Você já atingiu essa marca dos 20 mil? Como foi a sensação quando conseguiu acumular a primeira quantia que fez você acreditar que era possível? Ou, se ainda não chegou lá, qual tem sido o maior desafio no caminho? Compartilhe nos comentários. Sua história pode inspirar alguém que está começando hoje. A barreira psicológica dos 20 mil. Existe um momento na jornada financeira que não é apenas sobre números, mas sobre mente e emoção, a conquista dos primeiros 20 mil. Esse marco funciona como uma barreira invisível que separa quem apenas sonha de quem começa, de fato, a ver resultados palpáveis. Até esse ponto, cada real guardado parece uma luta interminável. Você se priva, corta gastos, enfrenta dúvidas internas e externas. Muitas vezes, sente que está nadando contra a maré, mas quando finalmente rompe essa barreira, algo muda dentro de você. Não é só o saldo bancário que cresce, é a sua confiança, a sua mentalidade. É como se de repente você entendesse: se eu conseguir chegar até aqui, eu consigo muito mais. A verdade é que a maioria desiste antes desse marco. O peso de começar do zero, de juntar os primeiros 500, os primeiros 5 mil, parece insuportável. Mas quem continua descobre que esse acúmulo inicial é o mais difícil justamente porque envolve quebrar crenças, mudar hábitos e enfrentar a ansiedade de não ver grandes resultados imediatos. Depois dos 20 mil, algo muda. O dinheiro começa a trabalhar para você de forma mais visível. Juros, investimentos, rendimentos, tudo passa a se somar de forma mais consistente. Você deixa de apenas acreditar na liberdade financeira e começa a experimentá-la na prática. Agora eu quero ouvir você. Em que ponto da sua jornada você está? Já chegou perto dessa barreira dos 20 mil ou ainda está construindo os primeiros tijolos da sua liberdade? Qual é o maior desafio que você sente nesse caminho? Compartilhe nos comentários. O efeito bola de neve. Existe um ponto na jornada financeira em que tudo muda. No começo, o esforço é enorme. Você trabalha, economiza, corta gastos, guarda cada real. Parece que o dinheiro demora a crescer, que a reserva não se multiplica. Mas chega um momento em que o jogo vira. Esse é o efeito bola de neve, quando o dinheiro começa a trabalhar por você. Quando você reinveste o que já conquistou, os juros compostos entram em ação. É como empurrar uma pequena bola de neve do alto da montanha. No início, ela é leve, quase insignificante, mas a cada volta ganha mais força, tamanho e velocidade. O mesmo acontece com suas finanças. Quanto mais tempo o dinheiro permanece investido, maior o impacto do crescimento exponencial. O que antes parecia lento e desanimador, de repente acelera, e acumular patrimônio se torna cada vez mais rápido. Essa é a grande virada da liberdade financeira. Você deixa de ser escravo do tempo e passa a usá-lo a seu favor. Em vez de trabalhar apenas pelo dinheiro, o dinheiro passa a trabalhar para você, multiplicando-se enquanto você dorme, descansa ou passa tempo com sua família. É aqui que muitos percebem que a disciplina inicial, mesmo nos momentos de cansaço, valeu a pena. Lembre-se, não importa se hoje você começa pequeno. Cada real guardado e reinvestido está empurrando a sua própria bola de neve. A liberdade financeira não acontece de um dia para o outro, mas ela se acelera quando você decide manter a consistência. Agora, eu quero ouvir de você. Em que ponto da sua bola de neve financeira você está hoje? Ainda empurrando os primeiros grãos ou já começando a ver o crescimento se acelerar? Compartilhe nos comentários e inspire outras pessoas que também estão nessa jornada. Da sobrevivência para o crescimento. Quantas vezes você já se pegou vivendo no modo automático, apenas pagando contas, apagando incêndios e tentando sobreviver ao fim do mês? Esse é o estágio da sobrevivência. O peso das dívidas, a pressão das despesas e a sensação de que nunca sobra nada. Mas a verdade é que existe um próximo passo, um estágio de crescimento que transforma totalmente a sua relação com o dinheiro. No começo, a prioridade é óbvia: quitar dívidas, controlar gastos, sair do sufoco.
É como aprender a nadar em um mar agitado. Você precisa primeiro manter a cabeça fora d'água, mas quando essa fase passa, uma nova mentalidade precisa nascer. Em vez de gastar energia apenas para não afundar, você aprende a nadar em direção a um destino, planejar, investir e multiplicar. Esse salto acontece quando você deixa a mentalidade de escassez para trás. A escassez diz: não posso, não dá, é impossível. A abundância afirma: eu posso criar, eu posso aprender, eu posso construir. Essa mudança não vem apenas do quanto você ganha, mas de como você enxerga o que já tem. Cada real que sobra pode ser um tijolo na construção da sua liberdade. Quando você começa a investir, percebe que o dinheiro pode trabalhar por você, que pequenos aportes mensais crescem com os juros compostos, que planejar hoje é colher tranquilidade amanhã. E a grande virada acontece quando você percebe que não vive mais para pagar contas, mas para realizar sonhos, alcançar metas e conquistar liberdade. A pergunta que fica para você é: você está apenas sobrevivendo ou já começou a plantar as sementes do seu crescimento financeiro? Compartilhe nos comentários. Em qual fase você está hoje e qual será o seu próximo passo rumo à sua liberdade financeira? O poder da disciplina. Até os 20 mil. Quando falamos em liberdade financeira, muita gente imagina um grande golpe de sorte, um negócio que explode de repente, um investimento que dá retorno imediato ou até mesmo uma herança inesperada. Mas a realidade é bem diferente. A verdadeira liberdade nasce da disciplina diária, dos pequenos hábitos que parecem insignificantes no começo, mas que se acumulam e transformam completamente a sua vida financeira. Pense comigo, guardar 10 por dia pode não parecer nada, mas no fim do mês, são 300. Em um ano, mais de 3.600. Agora, imagine somar isso com o hábito de cortar desperdícios, investir regularmente, evitar compras por impulso e sempre anotar seus gastos. Essa consistência é o que cria a base sólida até os primeiros 20 mil. E acredite, chegar a esse número é uma virada de chave, porque até esse ponto a sensação é de esforço constante. Parece que nada está avançando, mas na verdade é como construir os alicerces de uma casa, o que ninguém vê, mas sustenta tudo. Uma vez que você chega lá, os juros compostos começam a trabalhar a seu favor, e cada decisão disciplinada se multiplica. É nesse processo que você aprende algo que vai levar para sempre. Não é sobre sorte, não é sobre ganhar mais que os outros, é sobre constância. A disciplina financeira cria liberdade, porque ensina que você está no controle. E quando você percebe isso, sua relação com o dinheiro muda para sempre. Agora, eu quero ouvir você. Quais hábitos financeiros você já começou a colocar em prática para construir sua liberdade? Você acredita que já está no caminho rumo aos seus primeiros 20 mil? Comenta aqui e compartilhe a sua experiência. Sua disciplina pode inspirar muita gente que ainda está começando. Novas oportunidades que se abrem. Quando você começa a acumular patrimônio e a sentir os primeiros sinais de estabilidade, algo muda de forma profunda. O mundo financeiro passa a se abrir diante de você. Aquilo que antes parecia distante, investimentos mais sofisticados, acesso a fundos, ações e CDBs com melhores condições, agora começa a estar ao seu alcance. Esse é um dos pontos mais transformadores da jornada. Perceber que não é mais você quem corre atrás do dinheiro, mas o dinheiro que começa a correr por você. É nesse estágio que surge uma nova confiança. Você deixa de agir movido pelo medo de perder e começa a assumir riscos calculados. Não se trata de imprudência, mas de visão. Com uma base sólida construída, fica mais seguro ousar, diversificar e apostar em estratégias que antes pareciam arriscadas demais. Cada passo deixa de ser guiado pela necessidade imediata de sobrevivência e passa a ser parte de um plano maior, pensado e estruturado. Mas talvez a maior oportunidade que se abre não esteja nos investimentos em si, e sim no sentimento de liberdade. É a primeira vez que você realmente sente que pode escolher. Escolher onde investir, escolher onde gastar seu tempo, escolher seus próximos objetivos sem estar preso ao ciclo interminável de pagar contas e apagar incêndios. É a sensação de que a vida finalmente oferece mais do que correr atrás do básico. Ela começa a oferecer possibilidades. E aqui entra a reflexão que quero deixar com você. Liberdade financeira não começa quando você fica rico. Começa quando você conquista segurança suficiente para enxergar oportunidades que antes eram invisíveis. Agora eu quero ouvir você. Em que momento da sua vida você percebeu que começaram a surgir novas oportunidades? Foi quando juntou seus primeiros 5 mil, 10 mil, ou quando quebrou uma barreira que parecia impossível? Compartilhe nos comentários. Sua história pode inspirar alguém que está exatamente nesse ponto de virada hoje.
o perigo de estagnar nesse ponto. Muitos acreditam que, ao atingir o primeiro marco de 20 mil, já chegaram a uma espécie de porto seguro financeiro. Mas esse pensamento é perigoso. Esse valor não deve ser visto como um ponto de chegada, e sim como um ponto de partida. A armadilha acontece quando a pessoa relaxa, começa a gastar mais do que deveria e se perde no conforto ilusório de ter conquistado algo. A verdade é que a liberdade financeira não se conquista com uma única vitória. O dinheiro que você tem hoje pode desaparecer rapidamente se não for multiplicado. Por isso, a chave está em enxergar esses primeiros 20 mil como a base de uma construção muito maior. Transformar 20 mil em 100 mil é um processo que exige disciplina, estratégia e mentalidade de longo prazo. É aqui que a consistência se mostra mais importante do que a pressa. Cada real reinvestido, cada decisão consciente de evitar gastos desnecessários e cada movimento inteligente em direção a ativos que crescem no tempo fazem a diferença. A pergunta que você precisa se fazer é: vou usar esse dinheiro como um trampolim para a liberdade ou como um prêmio momentâneo que logo será consumido? A maioria escolhe a segunda opção e, por isso, nunca rompe o ciclo de estagnação. Mas aqueles que seguem firmes, que enxergam o marco inicial apenas como combustível para algo muito maior, conseguem alcançar patamares que antes pareciam impossíveis. O segredo é não parar. Se você chegou até aqui, é a prova de que você tem disciplina. Agora é hora de redobrá-la. Pense em multiplicação, pense em consistência e pense na vida que você pode criar quando o dinheiro começa a trabalhar para você. E você, já pensou em como vai transformar seus primeiros 20 mil em 100 mil? Compartilha nos comentários qual é o seu próximo passo nessa jornada rumo à liberdade financeira. O verdadeiro significado dos 20 mil. O verdadeiro significado de conquistar os 20 mil não está apenas no número estampado na conta bancária. É muito mais profundo. É sobre quem você precisou se tornar para chegar até ali. Porque, para acumular essa quantia, você não depende apenas de sorte ou de um golpe de sorte temporário. Você constrói resiliência, disciplina e uma visão de longo prazo que moldam a sua mentalidade financeira para sempre. Esse valor representa um marco psicológico. Antes dele, o dinheiro parece sempre escorrer pelos dedos. Os imprevistos parecem maiores do que você e a sensação de nunca sair do lugar domina. Mas quando você rompe essa barreira, algo muda. Você percebe que é possível, que você tem o controle e que sua relação com o dinheiro não é mais de vítima, mas de protagonista. É aqui que nasce a verdadeira liberdade financeira. Não porque 20 mil sejam o fim do jogo, mas porque são a prova concreta de que seus hábitos funcionam, de que a consistência vence a ansiedade e de que você pode multiplicar o que conquistou. Esse ponto não é sobre luxo, mas sobre identidade. Você passa a enxergar o dinheiro como um aliado, não como um fardo. E eu quero que você pense agora, qual é a barreira que você está prestes a romper? Talvez não sejam exatamente os 20 mil, mas existe um número, um marco, uma conquista que vai redefinir como você enxerga sua vida financeira. Me conta aqui nos comentários. Qual é o próximo passo que você vai dar para alcançar sua liberdade financeira? O maior ativo que existe é você mesmo. Invista em conhecimento e habilidades, porque é assim que vem a liberdade e a segurança. Até o próximo vídeo.